E aí, curiosos e curiosos, voltei! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso super misterioso do Ray Rivera, acho que é assim que se diz. É um caso que, na verdade, foi até feito uma série na Netflix, né? Vou contar tudo pra vocês, tá? Então, um caso que ficou muito famoso mesmo. Tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem. E aí, gente, não esquece, dá uma olhadinha nos meus vídeos aí anteriores, tem bastante coisa legal pra vocês irem maratonar, pra vocês virem, se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, de casos não solucionados, né? Eu não sei, eu adoro, por isso que eu conto. Então vai lá dar uma vai lá dar uma assistida, dá uma vasculhada lá, né, dá uma fuçada, tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante. Vai lá dar uma maratonada, fim de semana tá friozinho, pega pipoca, pega o miojo e vamos assistir vídeo. E só pra não perder assim o costume mesmo, né? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra me ajudar, tá bom? E também deixa aquele like maroto aí e compartilha, tá? E agora sim, bora lá pro nosso vídeo. Então, no dia 16 de maio de 2006, a Alison Rivera, a esposa do Ray Rivera, ela estava dirigindo sozinha para um hotel, né? Que ela estava indo lá para ficar, pra passar alguns dias, ela estava indo a trabalho. E logo que ela chegou nesse hotel, ela já discou o número do marido dela, do Ray. O Ray, ele tinha 32 anos. Então, a Alison tentou ligar pro Ray e o celular dele chamou algumas vezes, mas acabou caindo na caixa postal. E ela achou isso muito estranho, né? Era uma coisa que não acontecia. Ele sabia que ela estava indo viajar, ela disse que logo que ela chegasse que ela ligaria para ele. E só que ele não atendeu, ela achou esquisito, então ela ligou para uma amiga, Cláudia, que estava ali hospedada junto com eles por alguns dias ali na casa deles, né? Então ela ligou para essa amiga para saber se ela tinha alguma notícia do marido dela. E a Cláudia acabou informando que não, que o Ray realmente não estava lá, que ele não estava ali na casa, ele não estava ali no quarto. A Cláudia, ela pensou, então ele deve ter saído e fazer alguma coisa, tudo bem. Então ela foi arrumar as coisas dela. E no dia seguinte, ela tava ficando já um pouco angustiada, porque pelo fato dele também não ter nem retornado, ela ter ligado para ele e não ter retornado para ela achou tudo muito estranho. E aí veio uma notícia um pouco mais esquisita, né? Que ele não tinha retornado, ele não estava lá na casa. Aí então a Alison, ela muito nervosa, ela acabou pegando o carro, pegando as coisas e acabou voltando para Maryland, que era onde eles estavam morando atualmente. No caminho de volta, a Alison, ela acabou ligando para todos os amigos que ela conseguia, que eles tinham assim em comum, que ela conseguia se lembrar, para todos os familiares também, perguntando se eles sabiam de alguma coisa e tudo mais, mas ninguém sabia de nada. Em poucos dias, ali na casa do Ray e da Alison, já tinham muitas pessoas, muitos amigos, muitos familiares, todos ali aglomerados, né? Tentando encontrar alguma coisa, alguma pista de onde o Ray pudesse estar, né? Todo mundo desesperado mesmo. Eles acabaram então acionando a polícia, né, para tentar ajudar. Os celulares não paravam de tocar deles, mas nada de notícia. Eles colocaram cartazes por todo lugar como Ray desaparecido. Uma busca assim frenética mesmo. A Alison, juntamente com o Angel, que era o irmão do Ray, eles estavam assim, colocaram pessoas, foram para as ruas para tipo investigando as pessoas, né, que passavam em tudo quanto era lugar, mostrando a foto dele para saber se alguém tinha visto ele, interrogando as pessoas mesmo, mas nada. Depois de 6 dias desaparecido,
os pais da Alison acabaram encontrando uma pista sobre esse caso. Foi no dia 22 de maio, né, de 2006, que durante uma ronda que eles estavam fazendo nos estacionamentos do Mont Vernon, eles acabaram encontrando a caminhonete do Ray ali parada, estacionada, provavelmente desde o dia do desaparecimento dele. Então, como eu disse, o carro estava ali parado, provavelmente alguns dias desde o dia do desaparecimento do Ray, né? E ao contrário do que os investigadores eles pensavam, eles imaginavam, não tinha sido nada encontrado dentro da caminhonete, nenhuma pista, nada que pudesse levar eles ao Ray. Então, dentro do carro não foi encontrado nada, né? Nenhum indício nenhum vestígio de indício de briga, vestígio de, por exemplo, que ele tivesse tentado uma fuga, tentado fugir, alguma coisa assim, sangue, nada, não encontraram nada. E a única coisa que os investigadores eles podiam fazer mesmo era tentar investigar ali o local, né? Aquele local, mais ou menos ali pelas redondezas, né? Daí, depois de tudo isso, a pergunta era: por que o Ray havia estacionado a caminhonete ali naquele local? Eles perceberam que ali, próximo àquele estacionamento, haviam dois prédios que chamavam bastante atenção, né? Um deles era o Hotel Belvedere, que era um hotel assim super chique, super luxuoso, né? E um outro era o prédio da Stansberry Associates, que o dono era o Porter Stansberry, que era um amigo do Ray, onde o Ray havia trabalhado lá por algum tempo, que foi por esse motivo que eles acabaram mudando ali para Maryland, né? E ele foi lá para trabalhar na Stansberry junto com o Porter. Mas há 6 meses, acho que faziam 6 meses que o Ray ele tinha pedido demissão da Stansberry, né? E não trabalhava mais com o Porter. Então, tinham esses dois prédios, o Hotel Belvedere e o prédio da Stansberry e Associates. Foi nessa base desses dois hotéis que os investigadores começaram a se basear o que poderia ter acontecido, né? Para onde o Ray poderia ter ido, através dessas duas bases, né? Desses dois edifícios, desses dois prédios, né? O hotel e a Stansberry. E aí foi que um grupo de amigos do Ray, que também estava ali procurando, eles acabaram encontrando acabaram encontrando alguma pista, alguma coisa, tá? Gente, eu já vou falar aqui para vocês desculparem os barulhos, infelizmente, o povo não entende, não consegue entender que existe pandemia, né? Que existe coronavírus e assim, é moto para lá e para cá, é uma festa lascada. Parece que depois da pandemia tudo piorou, infelizmente, né? Mas eu peço já desculpas para vocês, né? Porque infelizmente é esse inferno, tá bom? No dia 24 de maio, 3 amigos, né, do Ray, eles resolveram investigar um estacionamento que tinha do lado do Belvedere, né? Eles foram lá no último andar e de lá eles viram algo curioso. Eles conseguiram ver de lá de cima um par de chinelos pretos e um buraco logo do lado, um buraco que dava bem numa sala de conferência naquele hotel ali do Belvedere, como eu disse pra vocês, aquele hotel luxuoso, né? Logo depois disso, a polícia ela foi chamada, né? E os investigadores foram lá para verificar o que poderia ser aquilo, né? E o que poderia estar acontecendo, se era uma pista mesmo ou não. Juntamente com um empregado ali daquele local, aquele lugar ele foi investigado, eles entraram lá para ver o que estava acontecendo. Era uma sala que ela estava desativada, já ninguém usava aquela sala há um tempo. Eles entraram lá para ver e, infelizmente, eles encontraram o corpo do Ray lá dentro. Então, depois que a Alison ela ficou sabendo, né, ela não acreditou, né, que o Ray, o amado dela, infelizmente estava morto. No laudo médico, né, que foi feito ali no corpo, depois que eles retiraram o corpo de lá, né, os legistas, eles disseram que todas as fraturas, todos os machucados, todos haviam sido feitos
por uma queda muito brusca, por uma queda muito alta, né? Tinha muitos machucados, muitas escoriações. Foi em cima disso que o maior mistério ele acabou se desenvolvendo, onde as pessoas perguntavam: o Ray ele havia caído, ele havia saltado ou ele havia sido empurrado dessa altura e da onde? Da onde ele caiu? Apesar de ser uma das únicas opções, o topo do Belvedere ele acabou sendo descartado porque eles fizeram muitas análises, pesquisas e eles viram que não tinha como do topo do Belvedere ele saltar para cair ali naquele local. Investigadores e a polícia por vários dias eles tentaram, investigaram e tentaram muitas coisas e eles não conseguiram avançar nas investigações. Eles não conseguiram nada de novo, então eles acabaram arquivando esse caso e eles arquivaram como sendo um suicídio. Teoria essa que a família não acredita, a família não apoiou e até hoje a família não acredita nessa hipótese. Eles acham que aconteceu algo mais aí nesse caso do Ray. Hoje, 14 anos depois, agora vamos fazer 15 anos que tudo isso aconteceu e todo esse caso ele continua sendo um mistério, continua sem solução, né? A família continua procurando, indo atrás em busca de alguma coisa que diga o que aconteceu, porque realmente é tudo muito estranho e agora eu vou explicar algumas coisas muito estranhas neste caso. O Porter Stansberry, por exemplo, ele nunca se manifestou sobre esse caso, apesar de ter uma proximidade assim muito grande com o Ray. Ele era muito amigo do Ray, né? Então ele nunca se manifestou sobre esse caso, ele nunca quis falar nada, ele nunca quis ajudar. E na verdade, ele não só não quis ajudar, como ele proibiu os funcionários e todo mundo ali que ele conhecia de falar alguma coisa com alguém, de dar algum tipo de entrevista ou qualquer outra coisa para os investigadores ou para os repórteres, qualquer coisa. Mas a Alison, ela sempre achou que de repente o Ray ele tinha descoberto alguma coisa sobre o Porter, né? Sobre, de repente, não sei se ele estaria fazendo alguma coisa, algo de errado, e o Ray acabou descobrindo. E isso poderia explicar a pressa dele no dia 16 de maio, quando ele saiu correndo, né, e sem dar nenhuma explicação. Uma outra coisa também muito estranha que aconteceu foi que alguém tentou retirar o computador do Ray da delegacia, né, e essa pessoa, ela parecia estar, assim, muito interessada no computador do Ray, né. Então, quando a Alison ela chegou na delegacia para pegar o computador, o delegado informou para ela que alguém já tinha tentado entrar lá em contato, interessada em pegar esse computador. A Alison achou isso estranho, né? E tudo indicava que a ligação ela vinha da Stansberry mesmo. E essa pessoa estaria muito interessada. Por quê? Por que essa pessoa estaria interessada no computador do Ray? Tinha alguma coisa importante lá? Tem uma série na Netflix, chama-se Segredos Não Solucionados. Essa série da Netflix ela é bem legal de assistir. Tem vários episódios, cada episódio conta uma história diferente, tá? E se eu não me engano, acho que é o primeiro ou o segundo episódio que conta a história do Ray. Na série, né, não fala nada sobre essa parte do computador, né? Sobre alguém ter tentado retirar o computador lá. A Alison, ela também acabou informando uns dias depois, porque conforme foi passando o tempo, ela foi lembrando de detalhes, né? Então, ela informou depois que ela sentiu que alguns dias antes o Ray ele estava um pouco com medo da Alison, como se ele tivesse preocupado com alguma coisa e preocupado como se ela fosse descobrir algo assim. E ela chegou a perguntar para ele, mas ele disse que não era nada e ela não conseguiu descobrir o que era, mas ela também achou que não era nada e acabou deixando para lá. E nesse mesmo dia, no dia seguinte, também aconteceu do alarme da casa, ele disparar umas 2, 3 vezes naquele dia e o Ray também ter ficado bem preocupado com isso, mas acabou que não encontrou nada que pudesse dizer por que aquele alarme tinha sido acionado. Não tinha nada. E depois disso, mais nada aconteceu. Então, também, ela acabou deixando pra lá.
Uma outra coisa muito importante para se dizer também é que o Ray ele havia recebido uma ligação muito misteriosa. Essa ligação foi a que fez ele fugir naquele dia e, de acordo, eles fizeram um rastreamento dessa ligação e tudo indicava que essa ligação tinha vindo da Stansberry mesmo. Só que, assim, nunca foi revelado quem tinha ligado pro Ray. Nunca foi, eu não sei bem se não foi investigado, porque eu procurei em muitos lugares e não fala nada sobre isso, se eles investigaram e não encontraram, se nem investigaram direito. É que, infelizmente, as investigações, na maioria dos casos, elas são muito falhas, né? Então, não foi encontrado nada, ninguém sabe quem foi que ligou pro Ray, né? Um outro detalhe que foi muito estranho também foi que é o seguinte, ali onde estava o corpo do Ray, que estava assim, vamos dizer, entre aspas, estava todo detonado, todo destruído, foi encontrado os óculos dele do lado e o celular dele. E estes estavam intactos, sem nenhum arranhão. Tudo indicava, tudo dava a entender que o celular e o óculos haviam sido colocados ali do lado. Muito impossível eles estarem ali depois de uma queda ter destruído um corpo e essas peças estarem sem nenhum arranhão. Também tem uma outra coisa estranha, que foi encontrado um bilhete que o Ray ele havia escrito antes de desaparecer, né? E eles encontraram depois. E esse bilhete, ele parecia ter alguma coisa a ver com a maçonaria, né? Algo como se fosse um juramento para um iniciante, algo desse tipo. Nessa lista também tinham nomes de atrizes e de atores que dizem ter pertencido a essa ordem maçônica, né? Eu não consegui encontrar, eu vou tentar procurar de novo, tá? Mas eu não consegui encontrar a lista dessas atrizes, desses atores que estavam, né, nesse bilhete. Mas agora eu vou ler aqui para vocês o que estava escrito nesse bilhete que foi encontrado, que o Ray ele havia escrito. Mas assim, não foi muito, não foi divulgado esse bilhete. Eu encontrei algumas partes somente, mas esse bilhete ele é pouco divulgado. Mas não é tudo também que tem, que você encontra na internet. Então eu vou ler aqui para vocês uma parte. Eu não vou ler a parte em inglês, tá? Mas eu vou ler a tradução, até porque não tem por que eu ler a parte em inglês, tá bom? Então eu vou ler a tradução disso para vocês, tá? Então diz o seguinte: irmãos e irmãs, agora mesmo em todo o mundo, vulcões estão em erupção. Que visão incrível! Na internet, não se diz muito sobre isso, quer dizer, não se diz se isso seria realmente da ordem maçônica, se faz uma parte de algum livro, alguma coisa, não se fala praticamente nada sobre isso, tá? Aí, continuando, diz o seguinte: gostaria de dar as boas-vindas aos que aceitaram o nosso convite para participar durante o jogo. Não poderíamos ter feito isso sem si. Empenhei-me em encontrar a verdade, mas não por mim. Ao aceitar essa busca pela verdade, esperava transformar-me com a ajuda de outros, num homem digno e pronto para recebê-la. Membros do conselho notem que prestarei cuidadosa concentração às responsabilidades tradicionais. À luz desses procedimentos, satisfarei a solicitação padrão deste conselho dentro do prazo apropriado. Estou diante de vós um homem que entende o propósito e o valor dos nossos segredos. É por isso que os prezo como segredos. A vida é um teste para ver se consegues controlar o teu espírito. Cuide-se e aproveite as festividades. Então era isso que dizia esse bilhete, e tudo indica que é uma iniciação, algo assim, na maçonaria, é o que algumas pessoas acreditam. Tem também uma informação de que o Ray ele andou perguntando para algumas pessoas se essas pessoas faziam parte da ordem maçônica, né? Ele perguntou também pro Porter se ele fazia parte dessa ordem. Ele estava meio fascinado por isso, por tudo isso. Tem gente também que acredita que de repente ele tenha descoberto alguma coisa sobre a maçonaria que ele não deveria descobrir, né? E talvez tenha sido por isso que ele morreu. E também tem alguns vídeos, alguma coisa, algum clipe que foi feito, eu não sei, mas isso também não é divulgado, que parece que ele conseguiu encontrar com um grupo
de alguma maçonaria ele conseguiu encontrar, mas também isso também não é divulgado. Eu queria falar assim para vocês que é o seguinte, isso não é... Ninguém nunca falou sobre isso nessa história do Ray, mas tem um filme, é um filme muito esquisito, muito estranho, tanto é que ele não é divulgado, esse filme, eu assisti há um tempo, ele não é divulgado, não tem nenhum aplicativo, você não consegue encontrar ele na internet, é bem difícil encontrar. Acredito que as pessoas que conseguem, que entendem muito de computador e de baixar filme, essas coisas, que vão conseguir encontrar esse filme, tá? O nome dele é De Olhos Bem Fechados. Ele é um filme do Tom Cruise e da Nicole Kidman, na época eles eram marido e mulher. E esse filme, pelo que eu já entendi, que eu já li sobre a maçonaria, esse filme é sobre a maçonaria, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando para vocês tudo sobre maçonaria, tudo que eu encontrar, que eu sei, que eu encontrar, pesquisar, eu trago para vocês entenderem um pouco mais sobre o que se trata. É muito interessante, posso dizer pra vocês aqui, tá? Não vou falar mais muita coisa, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas se vocês quiserem, eu trago aqui pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu falar uma coisa, meu próximo vídeo, eu vou contar pra vocês, também vai ser como se fosse uma continuação desse. Eu vou contar pra vocês 3 teorias tentando explicar o que teria matado o Ray, tá bom? 3 teorias, tá? E é isso, beijo, até a próxima segunda, até o nosso próximo vídeo, até o próximo caso, tá bom? Beijo.